Este vídeo é um convite ao reencontro, relembrar uma época, tirar o pó do passado, dar prestígio ao que ainda resiste. Vamos começar pelo fim, pois é a partir de um fim que reencontrei a poltrona azul. O Cinema Marrocos nasceu em nossa cidade, no bairro Menino Deus. Foi acolhido na rua Getúlio Vargas. Deu seus primeiros berros em 1932 e fechou suas portas num dia gelado de junho de 1994, com uma seção vazia de Jamaica abaixo de zero. Um cinema de calçada que não existe mais, igual a tantos outros. Ele era conhecido como o Imenso Azul. Seu Clóvis, meu pai, foi gerente do Cine Marrocos. Ali também trabalhou seu Shell, projecionista que não tomava banho e dormia na salinha de projeção. Seu Adão ajudava em tudo. Ele era um homem gordo, muito baixo e alegre. Dona Eva era quase como uma tia. Com seus cabelos cacheados, fumava muito e era nossa bilheteira. Minha irmã, Ana, de olhos claros e no auge da adolescência, conseguiu no Cinema Marrocos seu primeiro emprego. Eu inicialmente ajudava na bilheteria, eram umas máquinas antigas ainda, a manivela. Depois a gente passou para um formato eletrônico, tu apertava num botão e saía o ticket era amarelo, e aí tinha a meia entrada e a entrada inteira, né? Depois eu ajudava na colocação dos cartazes, quando chegavam os pôsteres dos novos lançamentos. Era uma emoção muito grande poder sentir, né, o cheiro do papel novo e escolher qual eram as imagens que melhor se destacariam daquele pôster. Mas a maior emoção mesmo foi quando o seu Adão, que era o projetista mais antigo do cinema e acho que era um dos mais antigos de Porto Alegre, me ensinou a fazer a projeção dos filmes nas máquinas ainda que funcionavam a carvão. E lembro de filmes sensacionais que eu tive o privilégio de passar ainda em rolos totalmente quase de forma manual, como Vitor e Vitória, Indiana Jones, Retorno de Jedi. Eu passava os fins de semana lá. A cada sessão, eu subia correndo para a sala do projecionista e colocava no toca-discos a trilha de algum filme para a entrada do público. Eu gostava de ver pela cabine a plateia lotando aquelas poltronas azuis. E como era gostoso ouvir elas sendo abertas. Era um barulho que por si só era desagradável, mas para mim significava a vida. Sento nessa poltrona e fecho os olhos, pedindo para voltar ao passado. Me sinto como uma menina que teve seu aniversário de 6 anos no cinema do pai, com sessão dos ursinhos carinhosos. Uma vez, eu decidi revisitar o cinema do pai. O antigo Marrocos agora é um estacionamento, uma farmácia e uma pizzaria. O azul segue lá. Depois que fechou, né, os cinemas de bairro foram fechando aos poucos, eu fiquei bem triste, porque foi uma coisa que me marcou minha infância bastante. E eu lembro que abriu uma pizzaria lá em cima. Eu fui com minha ex-mulher na época lá, eu acho que já era 2000, alguma coisa assim. Eu lembro que eu fui comer uma pizza lá que tava bem boa, assim, né, e daí era no mezanino, eu ficava olhando pra Getúlio de lá. Aí é meio triste, sim, né, não sei se eu fiz um brinde ao Marrocos naquela janta lá que eu fui lá, mas não tenho certeza se fiz, mas devia ter feito. Se preparar para ir a um cinema de rua é um presente. Era um evento. Ir ao cinema era algo especial. Tinha a expectativa do encontro, longas filas ao relento ou no verão escaldante, salas apinhadas de gente. Aguardávamos o soar do gongo e a sala escurecia lentamente. Se anunciava o início de mais uma grande história de nossas vidas. Os cinemas de calçada, cinemas de rua, cinemas de calçada, eles levam a gente por lindas memórias, por lembranças
muito fortes e marcantes, assim, de tempo, de espaço, do corpo da gente, da emoção da gente, né? Eu acho que o cinema de calçada, ele tinha uma relação com o coletivo, com a coletividade, com a cidade, que não implicava fazer compras, não implicava estacionar o carro, a gente podia caminhar e da rua entrar no cinema, né? Passamos por lugares em nossas cidades e nem imaginamos que ali havia uma sala de cinema. Eu gostaria de sentar e escutar as memórias que alguns de vocês têm como um tesouro. Há ruas em que podemos respirar a nostalgia. Realmente, essa experiência do cinema de calçada, a grande experiência é essa relação do cinema com a cidade. Esse corpo de cinema no meio da cidade, né? A gente respirava aquele ar, saía da sala de cinema e já respirava aquele ar da cidade. Podia se ter uma outra experiência em relação aos filmes, porque você caminhava depois de assistir a um filme e conversava e tinha uma outra ideia sobre o filme que você acabou de assistir, né? Porque saía daquele corpo da cidade e entrava naquele fluxo da cidade, aquele fluxo urbano, né? Que te levava a ter uma outra reflexão sobre a potência do filme, sobre a experiência que aquele filme te passou. Além disso, as salas de cinema, como o próprio Marrocos, como o Cine Ópera Astral e outros tantos cinemas de calçada, tanto do interior do Rio Grande do Sul como de Porto Alegre, tinha toda uma questão da arquitetura também, né? Uma arquitetura histórica. Os cinemas, essas salas de cinema, elas tinham também proporcionavam para o espectador uma experiência arquitetônica, né? Uma experiência de lugar, uma experiência histórica. E o cinema, eu acho que ele é o conjunto disso tudo, né? Ele não é só uma sala onde você entra e assiste um filme. O cinema de calçada, ele te proporcionava outras sensações, né? Uma outra relação com o ato de ir ao cinema. E essa época era legal, assim, dos cinemas de bairro, porque a maioria deles eram negócios familiares, e então quase todos tinham uma decoração própria, né, conforme o gosto do dono. E isso era legal dos cinemas de bairro, porque hoje os cinemas de shopping, eles são todos cadeias, né, são tudo McDonald's de cinematográficos, então é toda a mesma decoração, basicamente, não tem muita personalidade, né? Então não é mais tão bonito assim como eram os cinemas de bairro. Eu lembro que na entrada do Marrocos havia barulho de água. Era uma fonte. No centro habitava uma santa que protegia os peixes laranjas que nadavam naquela piscina. Ali, o público fazia pedidos presenteando a santa e os peixes laranjas com moedas. O Cine Marrocos, eu me lembro, mas tudo isso chega uma hora que a gente pensa que a lembrança se mistura um pouco com a imaginação. Mas eu acho que o Cine Marrocos, a gente entrava num cinema grande, bonito, numa esquina, a gente entrava, do lado direito tinha o baleiro, o balcão das balas, enfim, que a gente comia bala azedinha. E ele tinha, quando a gente entrava, ele tinha 2 rampinhas que chegavam até a porta principal. Então isso era uma coisa que a gente subia aquelas rampas, tinha uma de cada lado até chegar na porta principal. E eu me lembro que eu vi ali a Noviça Rebelde. Então o filme começa com a Julie Andrews correndo e subindo pelas montanhas da Áustria, né?
E eu tenho um pouco essa sensação que a gente subia aquela rampa e chegava no cinema e encontrava ela subindo lá. Então, a memória do Marrocos está um pouco misturada. Eu vi muitas vezes A Noviça Rebelde no Cine Marrocos. Saudades, telas de rua. Cine Teatro Ipiranga, Guarani, Vitória, Cacique, Vera Cruz, Imperial, Coliseu, Apolo, Garibaldi, Orfeu, Carlos Gomes. O meu imenso azul fechou suas portas. Eu acho que o cinema de calçada, ele tem esse efeito radical de passar do cotidiano para esse espaço mágico. Acho que é isso, assim. Acho que é essa emoção. Eu queria trazer as minhas lembranças dos cinemas de rua para os palcos. Poder ver vocês aí do outro lado, olhar nos olhos. Ver sorrisos entrando numa sala de teatro com refletores que vão fazer durante a sessão meu corpo suar. No camarim, estarei só, pela primeira vez. Difícil virar outra coisa, outra vida. Essa personagem ainda não tem nome. Ela só poderá nascer de fato num palco. Não posso parir ela na sala da minha casa ou durante o banho, onde todas as ideias surgem com a água caindo quente dos meus cabelos. Para nascer, preciso ouvir o barulho dos sapatos entrando na sala, as tosses de espera nervosa. Eu preciso de público. Farei um pedido a vocês. Fechem os olhos. Imaginem eu, com o vestido vermelho. Se permitam neste momento e saio da casa de vocês. O hall do teatro estará lotado de vozes, aguardando a entrada de todos. Você consegue me ver lá, dentro do camarim? Imagine a música que mais te deixa feliz. Sentem na poltrona azul, o lanterninha irá iluminar a sua. Ela aparece. Não sou mais eu. Sou ela, ou quem você quiser acreditar que eu seja. Você escolheu ver a última sessão. Obrigada pela escolha. Obrigada por ter vindo. Mas eu só vou nascer de fato nos palcos.